paz, queridos. Boa noite. Tudo bem? Quem está feliz com Deus aqui? Quem está feliz com Jesus? Quero louvar a Deus pelo anjo da igreja, né? Pastor que nos recepcionou na noite deste dia, no dia de hoje, aliás, na noite que está decorrendo agora. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui presentes. E pedir para pôr na tela, se possível for, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, no versículo de número 5. E nesta oportunidade eu quero te falar o poder que tem a palavra, o poder que tem a oração, né? A palavra de Deus diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, né? A oração, ela tem um objetivo, ela tem um alvo. A oração, ela tem um princípio, um objetivo. Quem ora quer resposta, sim ou não? Herodes, ele mandou prender a muitos. Por quê? Porque eram esses muitos servos de Deus. E para que objetivo era a prisão daqueles homens ao qual Herodes estava pedindo o cárcere? Para torturá-los. Herodes pediu para prender muitos cristãos a fim de torturá-los. E nestes muitos, Pedro foi preso, juntamente com Tiago. Tiago, sabemos que foi morto à espada, pela mão de Herodes. E Herodes viu que ele estava fazendo bem aos olhos dos judeus. Os judeus estavam gostando daquela situação. Então Herodes mandou encarcerar Pedro para matá-lo depois das festas dos pães de asmo. O que acontece, queridos, é que Herodes esqueceu que Pedro tinha um Deus grande, vivo e presente na vida dele. O que aprendemos em momentos de adversidades? O que aprendemos em momentos de luta? A oração, ela é a nossa principal arma nos momentos de dificuldade. Eu costumo dizer, e foi muito que eu preguei nos últimos dias, concernente a muitas manifestações, protestos, em que o nosso Brasil presenciou. Neste ato mártir que teve, a igreja não foi bater panelinha na frente da casa de Herodes, não foi requerer direito, até porque diante da sociedade a igreja não tinha o direito de requerer direito. O direito da igreja era de ficar quieta. Porém, a palavra vai dizer que todos foram para a casa de Maria. E eu ainda estou na minha oportunidade dos 10 minutos. Todos foram orar. E ali a palavra diz que um dia antes de Pedro ser morto, como é que Pedro estava dentro da cadeia? Alguém sabe me dizer como é que Pedro estava? Pedro estava conturbado, Pedro estava de um lado para o outro, sem o norte em sua vida. Como é que Pedro estava na cadeia? Pedro estava dormindo, minha irmã. Quem é que dorme sabendo que vai morrer no dia seguinte? Pedro dormia. E a palavra diz que Maria e os discípulos estavam na casa dela orando. Visita Pedro. Deus, tira Pedro lá de dentro. Por favor, não deixe Pedro morrer à espada, que nem morreu nosso irmão Tiago. A palavra do Senhor diz que ele enviou um anjo, acordando Pedro, colocando Pedro de pé, mandando Pedro vestir a capa, pôr o cinturão e assim as suas alparcas. Seguindo o anjo, Pedro pensou que estava tendo alucinação ou uma visão em sonho. Mas quando Pedro passa pelas portas, pelos guardas e sai lá na porta, que ele se encontra livre, o anjo vai embora e ele vê que de fato Deus o tirou da cadeia. Há coisas na nossa vida que o homem não pode fazer. Há coisas na nossa vida que somente Deus pode realizar. Há coisas que está ao alcance humano, humanamente falando. Mas há coisas que há alcance divino. A igreja podia orar
Deus poderia tirar Pedro. E uma coisa eu pergunto, última pergunta que eu faço aos irmãos: o que associou meu querido pastor Pedro a pensar que todos estavam na casa de Maria, orando? Porque Pedro era crente, cristão, e o Espírito testificou. Porque a palavra diz que quando Pedro encontrou-se livre, ele foi para a casa de Maria. Bateu na porta da casa e uma jovem por nome Rude foi abrir a porta. E aqui eu já digo que a oração, ela não é só para os mais idosos, velhos ou adultos, mas a oração, ela se enquadra a todas as idades, quer sejam novos, crianças, anciãos. A oração é para todos aqueles que acreditam que por intermédio da palavra pode se estabelecer um diálogo com Deus. E por último eu quero deixar esta reflexão para os irmãos. Daniel capítulo 10, versículo de número 12. Falando também sobre a oração e o poder da palavra. E me disse: não temas, ó Daniel, porque desde o primeiro dia em que tu aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas petições. Em outras traduções vai estar escrito palavras, né? E eu vim por causa das tuas petições, das tuas palavras. Deus, Ele está falando na noite deste dia de sábado, que Ele vem por intermédio das nossas orações. Por quem é que você tem orado? As orações do pastor Flávio é para que Deus dê condições de fazer cirurgias de homens e mulheres que saem da homossexualidade, para eles serem libertos de fato e terem as suas dignidades restabelecida uma outra vez. E eu sou uma oração ouvida. Eu sou o fruto da oração de alguém. Se eu estou aqui é porque alguém acreditou que Deus um dia mudaria o meu quadro. E este alguém se chama minha querida mãe. Minha mãe, ela acreditou que Jesus poderia mudar o meu quadro. Mesmo muitos não acreditando, mesmo muitos vendo que para mim não existia mais nenhuma possibilidade de vida, até para mim mesmo, o sentimento da alegria tornou-se um sentimento do passado. Para mim era impossível eu sorrir outra vez. Mas o Senhor me deu vida, e juntamente com a vida me deu a alegria. Então hoje, graças a Deus, eu sou um homem liberto da homossexualidade, da transexualidade, da macumbaria, das algemas do pecado, do cárcere, lá dentro da cadeia, aonde fisicamente a mão do Senhor me levou e me colocou num vale de ossos secos. E ali me deu força para caminhar os 3 longos anos da minha vida, ao qual ali dentro eu escrevi um livro pelo tema O Mundo Sem Saída. Um livro evangelístico com o objetivo de ganhar almas. E faltando 1 minuto para me encerrar, eu sou muito pontual na minha oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores, né? Meus pastores, presidentes do Ministério Libertos por Deus, que me deram uma oportunidade de vida, de credibilidade para caminhar ao lado deles, né? Saqueando o inferno de uma forma real, né? E ganhando vidas para o reino de Deus. E aqui eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.